Olá, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 29 de março, sexta-feira santa, que a paz de Jesus esteja conosco nesta sexta-feira santa em todos os dias da nossa vida. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Fabrícia Leotina, estou aqui narrando o livro Com Quem Você Pensa Que Está Falando. Vamos para o nosso barulhinho. E eu faço a vocês, nós fazemos a vocês, continuamos a fazer este convite de nos escutar e absorver da melhor forma possível todas as palavras aqui ditas, tudo aquilo que a gente quer passar para cada um de vocês. E esse manancial abençoado, que é a água, que vocês possam também adquirir este abençoado hábito de beber água. Hoje, feriado, vão estar mais tranquilo dentro de casa, bebam bastante água, tá bom? Quando for fazer a oração de vocês aí, coloca também um copo de água e a água vai ficar emanada de fluidos de amor, de fluidos de saúde, fluidos benéficos. E vamos tomar a nossa água antes de começar. Hoje nós vamos ler o capítulo 63. Vamos conhecer, e para os que já conhecem, vamos mergulhar neste lugar que é belíssimo, sagrado, que é simplesmente gratificante e curador. Sim, existem lugares que abastecem e curam a alma. Conheço muitos lugares sagrados assim, e sei que muitos de vocês conhecem também. Só precisamos saber se estão cientes do quanto é sagrado. Alguns já até passaram por este lugar, mas não se deram conta da magnitude do que viveram e vivem. Muitos, por ser algo tão simples, acham até uma situação corriqueira e não dão a importância devida a este lugar. Os que ainda não passaram por ele precisam estar cientes e serem muito gratos ao passarem por este lugar sagrado. A partir desse novo momento que iniciamos em nossa vida, quando vocês de alguma forma foram direcionados para este, que é um pequenino livro, mas escrito com desejo sincero, que possa fazer diferença em sua vida. Possa ser aquele remédio que, se não curar, possa pelo menos aliviar sua dor. Espero que estejam absorvendo toda a energia de amor que direcionamos a vocês. Oramos por vocês, oramos por todos nós, lhes queremos muitíssimo bem. Nosso coração tem uma leve, porém nítida certeza que confiam e acreditam em mim. A vida tem dessas dádivas. Alguns pensam ser mistérios. Às vezes confiamos e acreditamos em quem nem conhecemos. Mas não é mistério. São as energias que se conversam. Pois podem confiar e acreditar, queridos. O melhor de mim envio a vocês. Recebam-me de coração aberto. Podemos nos abraçar sem reservas, pois o amor nos une. Falo com vocês de vários lugares curadores, para que possam se curar. Aqui não falo de religião, pois ela é o amor universal. Falo sim da espiritualidade,
que fazemos parte dela, quer queiramos ou não. E quando a introduzirmos em nossas vidas, tudo fica claro, tudo fica mais leve de se entender, de se aceitar. Não pacificamente, e sim aceitando as diretrizes que ela nos dá. Se nos sintonizarmos no bem, escutaremos nitidamente o que eles, os anjos, nos dizem, mas lembrando que eles não interferem em nosso livre-arbítrio. Se escutarmos suas vozes no coração, na intuição, na acústica da consciência, vamos conseguir ir conduzindo nossas vidas de uma forma segura e inteligente. Não precisaremos ter medo, apenas confiar e se entregar ao que ela amorosamente nos ensina. Sejamos inteligentes, escolhendo este caminho que nos levará, uma borboleta linda, foi embora, que nos levará às nossas verdadeiras raízes. Deixemos os galhos saírem e darem saborosos frutos, a espiritualidade amiga que nos conduz. Gratidão. Peço a vocês que olhem para a vida de uma forma grata e carinhosa. Percebam que a vida é uma oportunidade divina aqui na Terra e não podemos desperdiçar essa sagrada chance. São muitos os lugares sagrados, belíssimos e curadores. Já falei de alguns, mas não darei conta e nem saberia falar de todos eles, pois existem milhares que ainda não conheci. Mas me esforço em falar daqueles que são muitíssimo importantes e caros ao meu coração. Dar ênfase àqueles considerados simples e que, por sua simplicidade sagrada, exercem poder curador sobre nós, e dar para falar de alguns deles, pois são experiências naturais. Vamos falar mais sobre algum deles, porque eles fazem diferença e trazem mudanças extraordinárias. Se você souber acolhê-los com amor e os aceitar. Bom, vamos para um desses lugares? Este belíssimo, importantíssimo que existe é um lugar de onde nossa alma faz morada de luz temporariamente, e por termos sido tão generosos na vida, na verdade, a vida que foi generosa conosco, o sol fez vida em nossas almas. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Desde quando entendi que as mulheres geravam, soube que queria de todo o coração ser mamãe. Era um querer de alma, que naquelas alturas do campeonato, vendo como a vida estava indo, tudo levava a crer que isso poderia não acontecer. Contudo, eu, teimosa, ousada, corajosa, dizia para mim mesmo: posso não ter um marido, mas mãe eu vou ser. Essa era uma decisão muito séria. Não poderia repetir minha vida com a criança que poderia vir a ter. Em meu coração, ansiava por alguém para formar uma família, a minha família, e não queria por querer.
queria, porque esse núcleo me faltava. Está no sentido sagrado do que representa uma família. Doía demais, doía muito ser sozinha. Me sentia sozinha em um mundo imenso, mas tão deserto. Minha alma ansiava e tinha sede de família, porque é assim. Se em algum tempo negligenciamos algo, nossa alma nasce sedenta daquilo que não demos valor em alguma era da vida. Naquela época, a canção do meu coração era letras que me remetiam ao desejo de alma de ter a minha família. Eu era tão bonita, nada assim extraordinária, mas era muito bonita. Mas hoje sei que sou assim, extraordinária. Alguns até se interessavam, uns eu quis e eles não me quiseram. Outros me queriam e eu não queria. Os que se interessavam, ao descobrir minha origem pobre de maré desci, como diz em uma cantiga, corriam para quilômetros de distância, como se ser pobre fosse alguma doença. Eu era aquela considerada fácil, pobre sem eira nem beira, fácil porque fazia o que queria, saía com quem queria, e meu único engano foi ter saído com pessoas que não tinham noção do quão importante eu era. Nem eu mesma sabia da minha importância. Se vocês não se acham importantes, tratem de se achar. Com 18 anos, precisei começar a vida sozinha. Sair de casa com essa idade e ter estrutura. Ajuda dos familiares, quando a gente tem ajuda dos familiares, é uma coisa. Agora, ter que ir na marra é outra coisa. A minha fortuna é que desde que quando nasci, sou responsável. Minha consciência sobre as coisas sempre foi elevada, mas naquele momento era ingênua que só eu mesma. Com 20 anos, muito responsável e consciente do que estava fazendo, o primeiro foi um grosseirão. Me tratou com muito desprezo, nem acreditou que era a minha primeira vez. Por morar sozinha já há um tempo, na cabeça de algumas pessoas já praticava sexo há muito tempo. E daí fui indo de déu em déu, ou seja, não me amava, não me valorizava, não sabia a pessoa riquíssima que eu era. E se não nos amamos, não nos valorizamos, jamais encontraremos quem possa nos valorizar. Quando me amei, quando me descobri, um arco-íris se abriu em minha vida. Mas demorou para esse tempo chegar. Foram muitas e dolorosas frustrações. Parecia que tinha um radar que atraía só pilantras. Em minhas indagações pensava, uma hora terei que encontrar um menos grosseirão para me tornar mãe. Só que a barra era muito pesada. Sim, era ingênua, mas sempre muito consciente e responsável, lúcida, e voltava a pensar, como vou trazer filho ao mundo em um mundo que não tem espaço para mim, que já habito aqui faz tempo, que estou viva e me tratam como se eu nem existisse? Que espaço haveria para o meu bebê?
Logo eu, que gostaria de ser mãe de 6. Mas Deus é o nosso Pai e Ele nos conhece lá nas profundezas da alma. Sim, pois foi Ele que nos criou. E Ele nos dá quantas oportunidades forem necessárias. Nos capacita para poder ter e ser. Tudo para mim era custoso, instável, inacessível. Morei 6 anos sozinha e a segunda kitnet que morei também fiz ela ficar muito aconchegante. Precisava me acolher. Modéstia à parte, criatividade era um pedaço do meu nome. Caprichosa, trabalhadora, também entra no meu sobrenome. Mas ali chorei como só uma mulher consegue chorar. Lágrimas que vêm das profundezas de uma dor que parecia que nunca iria cessar. Somente Deus e eu sabemos como foram aqueles anos. Como tenho carinho hoje por mim, por ter sido tão corajosa, tão forte, tão resistente. Me superei, venci a mim mesma. Quantos processos precisei viver para estar aqui hoje? Sei que a vida de muitos não foi fácil, imagino que não, e os abraço por isso. Mas se falo da minha vida é porque sei qual parte da carne humana doeu. Posso te dizer que doía tudo. E por ter doído em toda parte, por isso consigo compreender a dor dos outros. Sem falar da solidão absurda em que vivia. Como pode, em um mundo tão cheio, existirem pessoas esquecidas em sua solidão? Por que ainda não escutamos a solidão dos outros? Entretanto, não tinha como fugir do meu processo de depuração. Para que a dor saia, tem-se que deixá-la livre em nós, para doer tudo o que tiver que doer, tudo o que for preciso, para que possa limpar, apurar, sublimar, ou seja, expurgar mesmo o que precisa ser retirado. Quando sofremos, parece que nunca saberemos que momentos felizes existem. Consegui descobrir quais são os melhores lugares do mundo, que nos abastecem e são curadores. Porque primeiro conheci os piores lugares, onde ninguém deveria estar nunca. Mas isso depende de nós, das nossas escolhas. Colhemos o que plantamos. E se não plantamos agora, plantamos em um tempo bem distante, escondido nas poeiras de um passado, que temporariamente não lembramos, graças a Deus. Senão, o que seria de nós? Talvez em um outro livro possa contar tintim por tintim, desde quando vim lá das bandas de Belo Horizonte. Sim, sou mineira, uai! Saí de lá com 5 anos. Fui por este mundão afora com minha corajosa e forte mamãe. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui é providencial. Como herdei muitas das suas características. Ou então escrever um livro mais alegre. Vamos ver o que teremos para nós. Só coisas boas, tenho certeza.
É triste demais para uma mulher sair sozinha pelo mundo sem recursos e ainda mais com um bebê nos braços. Deus abençoe todas as mamães e bebês que estão sozinhos pelo mundo afora, sozinhos de pessoas, mas com a presença de Deus, que não nos desampara nunca. Durante uns anos, na fase adulta, também tive crises de choro, tristeza, mal-estar. Quando vi uma mulher grávida, provavelmente passava pelo processo que a mãe sentia quando estava grávida de mim. Que mulher incrível! Poderia ter me abortado no contexto em que se encontrava. Até pensou, mas quem não pensaria? Mas entendo tudo agora. Eu precisava vir, precisava passar por tudo o que passei. Quando bebê, depois criança, como amava minha mãe, como precisava dela. E antes de voltarmos para o lugar sagrado que quero lhes apresentar, não esqueci ainda, vou lhes apresentar. Vamos para um acontecimento que nos traz vários alertas. Quando bebê, depois criança, aqui. Um dia, quando minha mãe viajava comigo, ainda bebê, estive muito doente. Ela pensou que eu não resistiria. Chegou em uma cidade e ficou um tempo ali. Me restabeleci. Conseguiu alguém para tomar conta de mim. Tinha saúde muito frágil, por todo o contexto e por intuitivamente saber que teria que ter muito fôlego para resistir. E virava e mexia, a saúde ficava debilitada. Era eu com medo, querendo desistir do confronto com a vida. Não dava certo me deixar com as pessoas. Muita negligência. O meu remédio se chamava mãe. E assim fui crescendo de cidade em cidade. Fui por algumas cidades até meus 8 anos de idade, antes de entrar para o internato. Já tinha uma experiência de vida extensa. Quando ela fixou residência na cidade que escolheu, cidade pequena, ficava um pouco mais fácil conseguir ajuda. Ela tinha que trabalhar para sobrevivermos. Tinha que continuar me deixando com outras pessoas. E outra vez fiquei gravemente doente. Ela descobriu que os remédios que eu precisava tomar, a pessoa que cuidava de mim os jogava fora e me maltratava fisicamente. Ela descobriu através de marcas no meu corpo. Naquela época, ainda pequena, se dependesse de mim, deixaria correndo a terra. Mas não tem como corrermos das nossas antigas pregressas semeaduras. Então, minha mãe conseguiu me deixar com uma outra pessoa que tomava conta de várias crianças. Uma pessoa muito boa, aleluia! Tinham crianças da minha idade e pessoas grandes também. Lá consegui marcas de unha no rosto, que ficaram para sempre. Também naquela altura da vida, com uns 5, 6, 7 anos, era craque em rebeldia. Detestava ficar lá. Detestava qualquer lugar que não fosse ao lado da minha mãe. Queria minha mãe de qualquer jeito. Dormia naquele lugar e quando ela ia me visitar, na hora de ir embora, era uma tortura para mim e para quem estava perto. Eu chorava muito, gritava: mãe, eu quero você, mãe, eu quero a minha mãe. Gritava até ficar sem voz, tentava correr atrás dela.
Elas me seguravam, eu deitava no chão, me debatendo, chegava a urinar nas calças de tanto estresse. No início, vinham vizinhas para saber o que estava acontecendo. Nossa, era um desperdício de energia, não adiantava nada. Quando ela conseguia ir embora, eu apanhava para calar aquela bocona. E quanto mais me pediam para parar de berrar, mais eu me acabava. Mesmo sendo criança, já entendia de raiva, tristeza e angústia, e reagia a tudo isso com doenças. No que eu não era compreendida, o corpo não aguentava e adoecia. Eu queria e precisava de colo, do colo da minha mãe. Mas quando os filhos não são nossos, poucas são as pessoas que têm paciência, generosidade, psicologia, amor para amenizar dores. A dor do outro não é a minha dor, então poucos dão valor a isso. Quando trabalhava como professora, sem perceber que na maioria das vezes agia como mãe. Cada criança que cuidava era como se estivesse cuidando da criança que deveria ter sido e não fui, por negligência. Cuidava delas com amor, dava para elas o amor que gostaria de ter recebido. Passei por momentos muito estranhos quando era criança. Como a criança é vulnerável, precisa de muito amor e cuidados. Limite, sim, mas com amor. Quando a mãe recebia seu pagamento, ela comprava presentes para todas as crianças. Ainda agora me lembro, coração fica apertado, que ela receba minha bênção, mãe, onde estiver. Lembro-me das xícaras e pires coloridinhos de plásticos, embaladinhos em papéis de presente que ela feliz trazia para nós. Eu brincava direitinho, mas entendia muito o que as palavras não diziam. Quando percebia que ela estava para ir embora, se não me levasse, quebrava tudo na mesma hora. É claro e nítido entender minha rebeldia. O presente que queria, o presente que precisava era ela. Aquele espetáculo todo era eu dizendo: quero você, não quero presente, mãe, quero você, mãe. Como você não me dá você, mãe, eu estrago tudo também. Parece que passado é passado, mas será que realmente é? Muitas marcas ficam do passado, mas é preciso que se cuide delas. Por isso, inconscientemente, pensava muito antes de ter filhos, mesmo querendo mais que tudo. A mulher tem que pensar e pensar várias situações antes de ter filhos. É fundamental pensar sobre algo que para alguns virou algo banal. Temos que nos questionar se tiver filho e não puder ficar com eles. Tenho alguém de confiança para essa incumbência de fundamental importância? Cuidar e educar uma criança exige preciosos quesitos. É uma vida, é uma joia raríssima que precisa ser lapidada. E quem Deus confiou e espera que seja cumprida essa abençoada e trabalhosa tarefa? Sim,
é a mamãe, são as mamães, são os pais. Por isso que para os filhos nascerem necessitam dos dois. De novo lhes pergunto, como as nossas crianças estão sendo cuidadas? Estamos dando bons exemplos de amor, de ternura, de respeito, de firmeza, de limites? Estamos preparando nossas crianças para um futuro próximo, se elas quiserem serem bons pais? Elas estão sendo cuidadas, amadas, com direção, limites, sendo ensinado o que é certo e o que é errado? Uma criança é muita responsabilidade. Sim, ela precisa de alguém que a ame. Novamente, que a respeite, que dê segurança, que dê horizontes a ela. É uma longa caminhada para que ela um dia saiba cuidar de si mesma, cuidar de sua mente, de seu corpo, da sua alma. Ela precisa saber que tem uma alma. Instruí-las desde pequenininhas que seu corpo é um templo sagrado. Não usar de constrangimentos com elas, de proibi-las a se conhecerem. Deixar que elas conheçam seus corpos, que possamos dar base a elas para quando crescerem, saberem viver suas vidas, saberem fazer suas escolhas, que nós possamos ser capazes de ensinar a elas, compartilhar seu corpo no momento certo, com alguém que as respeitem. Que elas vivam o sexo no momento que estiverem preparadas, já tiverem aprendido sobre responsabilidade, que tenham consciência do que estejam fazendo. Conhecimento de que seu corpo é um templo sagrado, que possam saber que todas as vezes que compartilhamos nosso corpo com alguém, ali desprendemos energias. Há uma troca, que não se transa por transar. Ela até pode, mas tem que saber o que vai estar acontecendo. Porque se essa energia for gasta sem entrega verdadeira, se não houver afeto, comprometimento, amor, será uma energia desperdiçada. E ela pode nos faltar no futuro. Energia não se perde, troca-se com amor para transmutá-las. Isso aprendi com a vida, com o sofrimento, com o abandono, e quantas energias desperdicei por não ter quem me ensinasse. Cabem aos pais essas instruções de como os filhos devem crescer na vida. Quando amamos as crianças e cuidamos delas, vamos intuitivamente internalizando esses cuidados que elas devem ter consigo mesmas. Se respeitamos elas, saberão se respeitar e amar seus corpos. Quando chegarem na adolescência, na vida adulta, não seremos nós a proibi-las de praticar o sexo. Se tivermos feito nossa parte, elas saberão se cuidar com responsabilidade, com amor e com respeito. E somente partirão para essa vivência adulta quando estiverem realmente preparadas. Conversemos com os nossos filhos. Não vamos tapar o sol com a peneira, terceirizando nossas responsabilidades.
pais, acordem. Não deixem seus filhinhos se perderem. Eles dependem de nós para serem seres humanos saudáveis, responsáveis, conscientes, amorosos e felizes. Faça todo o possível para cumprir com essa trabalhosa e amável lição. Meus queridos, tive que fazer esse longo caminho, como uma bela fruta que vemos no pé, e para buscá-la precisamos fazer um percurso imenso para colhê-la em nossas mãos. Tive que ir lá buscar essa fruta para voltar aqui naquele lugar sagrado e belíssimo que vou lhes falar agora. Somente me curei daqueles sintomas de tristeza, abandono, solidão, quando via uma mulher grávida, que eu sentia uma agonia danada para saber se aquela grávida tinha a companhia do pai daquela criança. Internalizei os sentimentos de minha mãe quando estava grávida de mim. Curiosamente me curei exatamente quando engravidei. Deus me curou. E que gravidez linda tivemos! Fui transportada para este lugar sagrado e lindo. Depois de todo aquele sofrimento, chegou o homem que pude entregar sem reservas meu coração e o corpo inteiro. Esse era um homem especial que me enxergava, realmente me via como o ser humano que eu era, que nós somos. Em nenhum momento enxergou minha pobreza. Me fez dar uma relaxada naqueles sentimentos ruins. É muito triste e desgastante sermos julgadas pelo que não temos. Pobreza mais nua e crua é quem não aceita o outro por não ter bens monetários. Esses bens que se perdem ao vento quando nos encontramos com a nossa verdadeira essência. Bem, esses que desde que o mundo é mundo, existem milhões de pessoas assim. Bens, monetário, esses que desde que o mundo é mundo, existem milhões de pessoas assim. Eu precisava tomar aquele remédio amargo. Precisava aprender muitas coisas nesta vida para que ficassem bem internalizada a lição. Tive que aprender na carne para nunca mais esquecer. Posso dizer com toda a simplicidade da alma. Aprendi. E como aprendi? Família é um dos bens primordiais, preciosos e sagrados que existe. Este homem, que é meu esposo, emprestado por Deus, também chegou bastante machucado, calejado pelos muitos acontecimentos da vida, e estava disposto a recomeçar a vida comigo. Juntos nos demos uma grandiosa chance. Gratidão a Deus por novas oportunidades. Juntos fizemos uma caminhada muito bonita. Houveram alguns espinhos que contornamos. A vida nos apresentou muitos altos e baixos, mas éramos calejados, sabíamos passar pelas provações, e cada uma que vivenciamos nos fortaleceu. Somos resistentes e muito resilientes. Uma vida a dois sempre nos reserva surpresas
e temos que estar atentos, pois cada hora essa surpresa pende para um lado, do bom e do outro nem tão bom assim. Temos uma história que fala de nós dois, e depois de nós 4. Chegamos aqui, graças a Deus. E uma serzinha abençoada veio para o nosso coração. Um ser de luz que fez com que me tornasse a mulher mais grata e feliz do mundo. Deus nos emprestou o maior de todos os presentes. Um ser que foi planejada, embalada em meus pensamentos, esperada em minha alma, com o melhor dos meus sentimentos. Foi gerada com muito amor. Sabia que Deus me amava, mas não sabia que Ele teria compaixão de mim. Mas Ele teve e me emprestou o mais lindo dos presentes. É como se Ele me dissesse: você merece, você fez por merecer. Aguentou, chorosa, tristonha, sozinha, mas firme, todos os bofetões que a vida precisou lhe dar. E mais ainda, aguentou firme os nãos que foram muitos na vida. Filha, você passou no teste. Tudo valeu a pena quando vi o rostinho da nossa bebê. Foi como se tudo que passei na vida não existisse mais, como se nunca houvesse acontecido. Mas em uma parte secreta e sagrada de mim, sabia de tudo o que havia acontecido. Por ter aprendido, não doía mais. Isso porque assimilei a lição. Nossa doce, linda e amada filha, é um desses lugares encantadores e felizes que cura qualquer alma enfraquecida. Como sou grata a ela por tudo que me trouxe. Filhos, um dos melhores e abençoados bens que podemos ter emprestados aqui na terra. Esse é um lugar sagrado que curou e sempre abastece minha alma. Ela chegou em uma segunda-feira de verão. O dia estava magnífico. O sol cedo já prateava de luz dourada toda a cidade. Acordei muito feliz. Optei por trabalhar até a sua chegada para depois ficar mais tempo com ela. Minha mãe, que a esperava para me ajudar nas primeiras semanas, neste dia precisou ir ao Rio de Janeiro. E lá fui eu para o trabalho. Nessa época dava aula no internato que havia morado. Aquele dia era mesmo muito especial. Estava me sentindo plenamente feliz. Estava cuidando de uma criança, dando um mingau de colher em sua boquinha, quando senti que minha bolsa havia estourado. Senti uma emoção, fiz uma oração, fui ao banheiro e pedi ajuda a uma anja que muito me ajudou. Contei para ela o que havia acontecido. Nos abraçamos e a pedi encarecidamente que precisava ir em minha cidade buscar as bolsas que precisava levar para o hospital. Eles achavam que seria melhor ir para o hospital, mas eu estava muito bem e consciente do que queria fazer. Até que nesse momento chega um outro anjo de carro e aceitou me levar em casa, que não era perto, era na cidade em que nós moramos hoje, de novo.
e uma meia hora de lá até aqui, e fomos nós felizes. Conforme era em meu ventre, assim ela nasceu. Calma, tranquila, minha doce e muito querida filha, nossa filha. Chegamos ao hospital, passei alguns contratempos que nem vale a pena relatar, porque o mais importante é quem chegou e como chegou, muito carinhosamente aguardada por mim. É a nossa filha querida, muito boa. Foi e é o presente mais lindo que Deus nos trouxe. Quando ela nasceu, fiquei em estado de graça. Não conseguia dormir direito, não porque ela não deixasse. Era por eu mesma que estava encantada. Parecia que todos os elementos benéficos que existem na natureza estavam dentro de mim. Estava dentro do nosso lar. A felicidade chegou me trazendo calmaria, esperança, fé no mundo, amor, uma certeza de que tudo estava bem. E graças a Deus, sim, tudo estava bem, porque ela havia chegado, alguém que esperei por muitos anos, por muito tempo. As palavras para mim são escassas para descrever tamanha felicidade que senti quando nossa filha chegou. Agradeço a Deus sempre por tudo e por ela, por eles serem tudo e mais além do que pedi a Deus. Como sou grata e feliz por ele ter me atendido. Agradeça, ser querido. Se conhece um lugar assim, belo e curativo. Gratidão por todos esses belos lugares. Ah, que alegria, que felicidade. Ah, meu Deus, como o tempo passa rápido. E com aquele barrigão. Ai, as 2 gravidez para mim parecia que eu estava carregando o sol dentro de mim, né? Eu, abaixo de Deus, que sei o quanto esperei por essas bênçãos. E é assim, meus queridos, quantos momentos na vida, quantos lugares preciosos, curativos, Deus nos apresenta, e nós precisamos dar valor a esses lugares sagrados. Temos que sermos gratos, né? Estou contando a história, uma parte da história da minha vida, né? É a visão como mulher do que para mim é ser mãe, né? O quanto eu aguardava, o quanto eu ansiava por isso. Parece que desde quando eu entendo por gente, por mim, eu quis ser mãe, né? Porque é assim, quando a gente não é bem cuidado, né? Quando não tem aqueles cuidados básicos da família, ou a gente arruma filhos e vai ser negligente com eles, né? Não vamos dar o que recebemos, ou ao contrário, vamos fazer tudo ao contrário, não é mesmo? Quantas coisas, às vezes, muitas mulheres, às vezes até passam com o seu cônjuge, mas escolhe até ficar com o marido para poder dar essa presença para o filho. Aí a pessoa vai dizer, faz isso, mas depois que o filho cresce, não está nem aí, não dá valor, não quer saber de pai, não quer saber de mãe. Não importa. Não importa, quando eles crescerem, eles podem fazer da vida deles aquilo que eles quiserem fazer. O importante é nós fazermos a nossa parte. Nós sermos pais
conscientes, pais amorosos, pais presentes. Mesmo que não tenhamos aquela renda, que não tenhamos riquezas materiais para cuidarmos dos filhos, mas se tivermos amor no nosso coração, muita coisa a gente